líder indiscutível da oposição venezuelana. Ela está literalmente fazendo esta entrevista escondida porque o regime de Maduro está tentando colocá-la na prisão ou até, coisa pior, Maria Corina Machado. Muito obrigado por estar conosco. Eu realmente agradeço. Muito. Obrigada. É um prazer. Então, quero dizer, isso é bastante histórico. Esta é certamente a primeira vez que entrevisto alguém realmente escondida. Porque o regime de Maduro quer você na prisão porque seu partido o derrotou. Nas urnas, francamente, de uma forma tão esmagadora que eu nunca vi igual, certo? Estou acostumado a ver eleições que são vencidas, sabe, por meio ponto aqui, meio ponto ali. Quero dizer, foi uma surra absoluta. Eles fizeram de tudo para te impedir. Você ainda assim venceu. Curiosamente, quase ninguém fala sobre isso nos Estados Unidos, imagino porque estão do mesmo lado dos regimes ditatoriais. Mas o que está acontecendo na Venezuela agora? Bem, o que está acontecendo na Venezuela é que estamos vivendo sob uma tirania furiosa. A Venezuela foi sequestrada por uma quadrilha que está ligada a cartéis de drogas e aos inimigos dos Estados Unidos, como Irã, Hezbollah, Hamas, China e assim por diante. Maduro tomou o poder, né? À força, mesmo que, como você disse, tenha sido uma vitória esmagadora. Nós humilhamos o regime sob as próprias condições deles, extremamente injustas, e ele eliminou todas as facetas. Então, a realidade é que estamos enfrentando um sistema criminoso. Isso não é uma crise política. Isso precisa ser tratado como uma dinâmica de aplicação da lei. Mas temos uma grande oportunidade de transformar a Venezuela diante de nós, porque o regime está mais fraco do que nunca, Dom. Sim, parece que sim, sabe? Eu sempre digo que para nós aqui na América, obviamente o que vocês estão passando é uma versão ainda mais extrema. Mas, sabe, você estava em uma lista de proibição de voo. Eles fizeram isso com a Tulsi Gabbard, que agora está no gabinete. Obviamente, a perseguição judicial, eles fizeram isso comigo, com meu pai, com minha família e com tantos americanos por tanto tempo. Ficou tão ridículo que parece que, finalmente, o povo americano entendeu o que estava acontecendo. Eles conseguiram enxergar através da propaganda que tenho certeza foi feita pela mídia do regime, que sinceramente acho bastante semelhante aqui nos Estados Unidos. E, eventualmente, o povo conseguiu assumir o controle. O que você acha que pode acontecer na Venezuela? Esse controle está escapando? As pessoas, obviamente, estão entendendo isso, com base na contagem dos votos. Mas, quando elas não recebem aquilo pelo que claramente votaram, por quanto tempo o regime ainda pode se manter? Bem, a única coisa que resta ao regime são armas e repressão e mentiras e, certamente, o dinheiro que vem de atividades criminosas, como o tráfico de drogas, contrabando de ouro, lavagem de milhões e milhões de dólares e alguns recursos que vêm de licenças de petróleo muito obscuras, e esses são recursos que não são usados para escolas ou hospitais. Isso é usado para repressão e para uma enorme campanha de propaganda e estrutura, como a que mencionamos. Mas Maduro perdeu totalmente. O apoio, quero dizer, se as eleições tivessem sido, você sabe, minimamente competitivas, teria terminado 90-10, não 70-30. Mas o regime também perdeu o apoio dos militares, e isso é muito importante. Eles perderam em todas as sessões eleitorais onde os militares votaram, e conseguimos obter e coletar as atas de votação e provar nossa vitória, porque tínhamos o apoio dos militares. Além disso, Maduro está totalmente isolado internacionalmente. Então, a única coisa que lhe resta é a repressão e os recursos que vêm do exterior. Sim, quero dizer, o regime de Maduro claramente transformou a Venezuela em um poço de socialismo, comunismo e ditadura. A Venezuela foi, você sabe, devastada pela opressão e pela ditadura. Como é viver em um país assim? E sabe, dado o que você viu acontecer com, esta nação,
outrora grandiosa que era a Venezuela. Sim. As pessoas que eu conheço que, sabe, conseguiram escapar antes da insanidade falam tão bem da beleza do país, dos recursos, de tudo. Sabe, por quê? Por que os americanos deveriam se importar agora? Bem, antes de tudo, a Venezuela deveria ser um dos países mais ricos e prósperos do mundo por causa de tudo o que temos, não só petróleo, gás e recursos naturais, mas também terras excelentes e pessoas muito talentosas. Mas nós temos o socialismo, o corrupto, socialismo chavista, e isso destruiu tudo, transformando a Venezuela no centro do crime, das Américas, um refúgio seguro para todos os inimigos das democracias ocidentais e dos Estados Unidos. E a partir daqui, a Venezuela representa uma verdadeira ameaça para a segurança e prosperidade dos Estados Unidos. Por isso, acredito que é muito importante que o povo americano entenda o que está em jogo aqui. Não só para os venezuelanos, certamente, mas para todos vocês. E vou mencionar apenas três principais razões para isso. Uma delas é a relação entre Maduro e o regime iraniano. Quero dizer, isso já dura décadas. Chávez e Maduro abriram as portas da Venezuela para a América Latina. Eles deram aos agentes iranianos e sírios mais de 10 mil passaportes venezuelanos. Muitos deles foram parar em terroristas islâmicos. Em segundo lugar, eles transformaram a Venezuela nos principais canais de drogas da região atualmente. As pessoas estimam, os especialistas estimam que pode haver até 300 toneladas de drogas por ano. Imagine o que isso significa. E a Venezuela se transformou em uma zona de tráfico, agora também em produtora. E o fato é que os cartéis, eles não estão lutando, sabe, contra o governo, como no México. Aqui, os cartéis estão no poder. E altos funcionários estão envolvidos e são os chefes do cartel de Los Soles. E como você sabe muito bem, o cartel de Los Soles também está ligado ao Trem de Aragua, a tristemente famosa gangue que, como você sabe, se expandiu por toda a região e atualmente está, você sabe, matando e cometendo crimes nos Estados Unidos. Mas todos nós sabemos que o chefe do Trem de Aragua é o Maduro. O regime criou, promoveu e financia o Trem de Aragua. E por fim, eu tenho que falar sobre a migração. Maduro promoveu intencionalmente a migração. Mais de um quarto da nossa população, pessoas de bem, trabalhadoras, profissionais, pessoas talentosas, deixaram nosso país porque não há futuro, porque há perseguição, porque não há liberdade. E Maduro usa a migração como uma arma para desestabilizar a região. Tudo pode ser resolvido. Tudo será resolvido. Assim que tivermos um governo democrático, um governo sério que coloque ordem na Venezuela. Bem, esta semana a Casa Branca disse explicitamente que meu pai se opõe ao regime de Maduro. Maduro e Biden são os que inundaram nossa nação com o trem de Aragua, como você mencionou. Quero dizer, cometendo crimes, tirando vidas e sendo muito abertos sobre isso. Quero dizer, nós sabemos que eles deixaram entrar, pense nisso, 13 mil assassinos em nossa nação, 16 mil estupradores. Esses são dados do governo Biden. 600 mil criminosos, você sabe, Velotti, como parte da invasão criada por Biden. É inacreditável. Mas você pode colocar em perspectiva, sabe, os males aqui? O Maduro realmente esvaziou as prisões? Ou isso é só um discurso? E, sabe, qual é o objetivo final dele com tudo isso? O objetivo final dele é prejudicar e desestabilizar os Estados Unidos, ponto final. É isso que eles querem. Ele é aliado dos inimigos da América. E isso é algo bem conhecido, né? E ele faz questão de divulgar. E certamente ele fez isso e está usando essas redes criminosas, como o Trem de Aragua e outras, como forma de desestabilizar a região. O Trem de Aragua
já está executando operações em 7 países do nosso continente. Trem de Aragua foi usado em 2017 para atacar manifestantes inocentes aqui na Venezuela. E, como eu disse, agora eles estão usando o Trem de Aragua também para obter outros tipos de recursos e renda para o regime. Então, e você provavelmente viu a expressão do Gustavo Cabello, né, quando ele recebeu. Alguns dos membros do Trem de Aragua, eles foram recebidos como heróis. Uhum. Quando formos recebidos e quando estivermos no governo na Venezuela, vamos receber cada indivíduo que tenha cometido um crime e eles enfrentarão a justiça e a punição, porque essas são organizações transnacionais que precisam ser desmanteladas de forma coordenada, e é exatamente isso que vamos fazer. Quero dizer, eu admiro sua paixão, sua vontade de lutar. É interessante. Eu vejo, sabe, tantos venezuelanos. Eu moro na Flórida, então, obviamente, sabe, muitos dos migrantes venezuelanos, as pessoas que fizeram isso legalmente ou estavam realmente fugindo de perseguição, não fugindo de sentenças de prisão por serem membros de gangues criminosas de drogas, sabe, foram grandes defensores do que meu pai estava tentando fazer pela América. E eu acho que é porque eles realmente entendem o que o Partido Democrata estava trazendo para a América. E é justamente disso que eles fugiram, sabe, da Venezuela. Foram essas más ideias que destruíram uma nação que já foi grandiosa. Então foi incrível ver esse tipo de apoio. Existem coisas que, sabe, os venezuelanos ou os expatriados que agora estão na América podem fazer para ajudar o próprio país deles, ajudar você a alcançar o que está tentando fazer, porque parece ser uma causa tão nobre. Então, com certeza. E deixe-me te contar uma coisa. A maioria dos venezuelanos no exterior, como você disse, e você sabe, e eu sei que você tem muitos amigos venezuelanos, são pessoas boas, trabalhadoras, que estão investindo e criando riqueza e empregos nos Estados Unidos e ao redor do M e do mundo. Mas eles querem voltar. Eles querem voltar para reconstruir uma nação que será o aliado mais forte da região para os Estados Unidos e para as democracias no hemisfério ocidental. E, certamente, eles estão fazendo muito. Eles estão levantando suas vozes e dizendo ao mundo que não existe oportunidade maior, sob qualquer perspectiva, do que uma transição para a democracia na Venezuela. Que não é verdade, que Maduro está mais forte. Como eu disse antes, a única coisa que lhe resta é a repressão, porque ele sabe que o país o odeia. Ele está totalmente isolado internacionalmente, porque o mundo sabe como ele violou os direitos humanos, cometeu crimes contra a humanidade. E é uma quadrilha criminosa, um narco-regime, no poder. Mas eles são frágeis, então este é o momento de agir e agir juntos. É nossa responsabilidade, dom, e nós a assumimos, libertar a Venezuela. E estamos executando o nosso plano, mas certamente precisamos de um aliado forte nos Estados Unidos que se beneficiará tanto quanto nós, quando essa transição acontecer, e ela acontecerá em breve. Sim, quero dizer, eu sei, você sabe, sob o governo Biden vimos uma reversão das sanções contra a Venezuela que meu pai impôs no primeiro mandato. Meu pai, você sabe, muitos dizem, literalmente o deixou encurralado. Foi o mesmo com o Irã. Eles basicamente estão ficando sem energia. E aí estão ficando sem dinheiro, não tem para onde ir. Estão prestes a colapsar. Nós sancionamos tantos dos chefes do tráfico, barões das drogas, empresários corruptos, mas o Biden os deixou escapar impunes. Ele abriu a torneira do dinheiro americano. Nós fechamos os oleodutos americanos e começamos a importar da Venezuela. Realmente parece que Biden e, na verdade, a liderança fraca dos democratas deram a Maduro tempo e dinheiro para se aproximar da China e do Irã, tornando mais difícil para nós fazermos isso depois. Então Maduro está se agarrando ao poder. Mas o que é diferente agora? Que há de diferente que pode ser feito para parar? A corrupção e o mal. Você mencionou que, de certa forma, os militares parecem estar, pelo menos, sabe, não, simplesmente trabalhando para o regime mais. Como é que se promove esse tipo de mudança, de preferência, de forma pacífica? Com certeza, de forma pacífica. E
Eu diria que, antes de tudo, tudo está diferente. Eu vou entrar nesse ponto. Mas eu menciono o passado porque, mesmo que tudo o que você disse seja verdade, ainda há pessoas que dizem: ah, a pressão máxima não funcionou. Como assim não funcionou? Não foi pressão? Nós estávamos quase lá. Sim, conseguimos. Eles reverteram tudo. Nós estávamos quase lá, com certeza. E o fato é que Maduro estava, sabe, disposto a aceitar uma negociação porque ele sabia que tinha acabado. Mas então deram oxigênio para ele, deram tempo. Ele, né, teve a chance de se recuperar. E depois ele desencadeou uma enorme onda de repressão contra o povo venezuelano quando nós o derrotamos por uma margem esmagadora. E agora ainda tem gente dizendo: ah, talvez a gente possa chegar a um acordo com uma quadrilha criminosa, um cartel de drogas. Então, o que mudou agora? Tudo mudou. Em primeiro lugar, nós vencemos, e o mundo sabe disso. E todo mundo sabe que Maduro está completamente abandonado e encurralado pelo povo. Em segundo lugar, o que mencionamos sobre os militares. Os militares são talvez o setor da nossa população mais perseguido. Quero dizer, eles são espionados com tecnologia chinesa e por agentes cubanos. Centenas deles foram presos ou desapareceram. Milhares foram perseguidos, porque o regime sabe que toda a estrutura, da média à baixa, é contra eles. Assim como a polícia. Terceiro, como eu também mencionei, Maduro está absolutamente isolado internacionalmente. Ninguém vai lhe emprestar $1. E quarto, e isso é muito importante, há uma nova administração muito forte que tinha a visão correta de como lidar com uma estrutura criminosa. Isso não é um ator político. Isso é uma estrutura criminosa que deve ser enfrentada a partir de uma abordagem de aplicação da lei, e isso vai funcionar. E, por fim, eu diria que o povo venezuelano escolhe uma liderança séria e forte. E nós não vamos desistir. Nós nunca vamos nos render. Temos um plano para nos livrarmos de Maduro, nós estamos executando esse plano. E vamos vencer essa batalha. Então, Maria, o que você diz para os céticos nos Estados Unidos que dizem, sabe, esse problema é de outra pessoa? Sabe? Por quê? Por que o contribuinte americano deveria se importar? Deus sabe, eu já disse isso sobre a Ucrânia, onde estamos colocando $250 bilhão em um lugar com o qual ninguém se importava até 3 anos atrás. Os contribuintes americanos vão ter que arcar com a conta para resolver esse problema, em vez de vocês mesmos lidarem com isso. Nós não queremos que outra guerra sem fim comece, mas isso é um pouco diferente da Ucrânia, porque está bem aqui na nossa porta. Quero dizer, sabe? Literalmente. Mas os americanos estão cansados disso, sabe? Qual é a sua mensagem? Isso é diferente ou vai acabar se tornando, tipo, mais uma guerra civil financiada pelos Estados Unidos? Não, isso não tem nada a ver com isso. E antes de tudo, eu entendo, claro que entendo, o povo americano está cansado de guerras e de enviar suas tropas para o exterior e de gastar enormes quantias de dinheiro, muito longe daqui. Eu entendo isso perfeitamente. Mas você mencionou que a Venezuela e Caracas estão a 3 horas da Flórida, de Miami, exatamente o mesmo tempo, o mesmo voo em horas de descer para Miami. Então estamos muito próximos e os inimigos da América estão aqui, muito perto no seu quintal. E eles estão aqui por um motivo. E ter esse regime aqui faz com que os Estados Unidos sejam um lugar menos seguro, pelo contrário. Avançar em uma transição, né, uma transição ordeira e pacífica para a democracia pode ser feito. E isso é bom para a segurança, prosperidade e liberdade dos americanos. E, claro, essa é a nossa responsabilidade. Estamos fazendo a nossa parte. Quero dizer, este é o nosso país. Há mais de 2.000 pessoas na prisão, pessoas mortas, perseguidas, escondidas como eu estou agora, porque estamos dispostos a fazer o que for preciso. Mas esta é uma oportunidade e pode ser feita. E as pessoas que falam sobre, você sabe, guerras civis
não sabem de nada. Quero dizer, eles não entendem o que está acontecendo na Venezuela. Nós não temos diferenças religiosas, nós não temos diferenças raciais, políticas, regionais ou sociais. Quero dizer, esta é uma sociedade unida. 90% da sociedade venezuelana quer se livrar não só do Maduro, mas do socialismo. Quero dizer, quando comecei a falar sobre lutar contra o socialismo, há 20 anos as pessoas diziam que eu era louco, porque isso era a única coisa que conhecíamos na Venezuela. Agora, 90% das pessoas entendem que só com mercados abertos, mercados livres, sociedades abertas, é que se pode prosperar e também que se pode ter os filhos em casa. Quero dizer, todos nós temos nossos filhos espalhados pelo mundo. Queremos eles de volta em casa e construir uma grande nação que vai ser o maior negócio, a maior oportunidade econômica também para empresas e negócios americanos. Parece, quero dizer, absolutamente incrível. E você está certo, eu acho. 92% é diferente. Quando você tem esse tipo de guerra interna, normalmente é 50-50 e cada lado toma uma posição. Sabe, 90 e poucos por cento. Isso é um mandato bem sólido. É praticamente o mais sólido que se pode ter em toda a política. Mas, Mari Maria, você foi completamente censurada no seu próprio país. Algo com que tantos americanos, certamente do meu lado do espectro político, tiveram que lidar por aqui. Você, um pouco mais. O Maduro perseguiu sua família, seus negócios. Eles te tiraram das urnas. Plataformas como o Rumble, que estamos usando agora, são restritas na Venezuela, então é difícil realmente romper a narrativa da mídia estatal. Você vê paralelos com o que meu pai teve que suportar na última eleição, com o que estão fazendo com você? Ah, com certeza. E vejo isso em muitos lugares ao redor do mundo. Mas acredite, eu nunca vi o que está acontecendo e aconteceu aqui. Você sabe? Isso é um mundo completamente diferente. Pior que tenha sido o nosso. Nós, sabe, eu reclamo muito só porque eu mesmo fui alvo disso, mas, não, quero dizer, o que estão fazendo com você é diferente. Se você for abastecer seu carro em um posto de gasolina e eles fecharem o posto por te apoiar, sabe, isso já é um pequeno problema. Sabe, eles queriam nos colocar na prisão por 750 anos, então, não, é o ideal. Sim, nunca é perfeito, mas você passou por coisas piores. Sabe, nós precisamos sentar por algumas horas para contar a vocês tudo. O que enfrentamos e o que aprendemos. Mas, aprendemos algo. Você pode vencer uma eleição sem dinheiro. Você pode vencer uma eleição sem mídia. Sabe quantas entrevistas eu dei na TV ou rádio nacional durante minha campanha nas primárias e depois na campanha presidencial? 0. Nenhuma. Os jornalistas foram ameaçados. Se eles me pegassem para me entrevistar, eles fechariam o veículo de comunicação. Eles os perseguiriam. E como você disse, eu fui proibido de pegar voos locais. Eu tinha que ir de carro. Se eu parasse para comprar comida em um restaurante, eles iam lá e fechavam os restaurantes, até mesmo os mais simples e humildes, por 2 ou 3 meses. Sabe, tem um caso, eu preciso te contar isso, em Corazopando, um lugar muito humilde. Nós paramos na parte leste da Venezuela, e quando fomos embora, o equivalente à Receita Federal, sabe, a agência de impostos, foi lá e fechou o local. Então, as pessoas começaram a ligar e, através da rede social, do pequeno restaurante, a comprar empanadas para eles. E, na verdade, em uma semana, eles venderam o equivalente ao ano inteiro. Ao ano inteiro, por causa do que fizeram com eles. Então, as pessoas reagiram contra a censura, contra a perseguição e superamos cada obstáculo. Mas por que eles fizeram isso? Porque Maduro simplesmente tinha medo de mim. Ele tinha medo de mim. Ele sabia que eu venceria. Ele. E, na verdade, nós conseguimos, mesmo com outra pessoa, um grande embaixador que aceitou assumir o meu lugar. Isso foi enorme. Então, como você rompe com isso, certo?
A censura que eu vi quando fizeram isso, quando expulsaram meu pai do Twitter lá em 2020, sabe, eu lidei com isso, com o shadow banning e os ataques. E, sabe, pra mim funcionou porque eu já tinha uma grande plataforma. Eu consegui entrar no Rumble e crescer rápido porque já tinha seguidores. Então eu disse, olha, antes que me expulsem daqui, me sigam aqui. Me sigam no Telegram. Você me bate nesses outros lugares para poder pegar. Como você conseguiu superar tudo isso? Porque isso parece ser um obstáculo quase intransponível. Se você não pode estar, sabe, mesmo quando cobriam meu pai, era sempre negativo, mas pelo menos ele tinha cobertura. E então as pessoas podem decidir por si mesmas, mesmo com todo o barulho, mesmo com todo o viés. Elas ainda conseguiam captar alguma coisa. Como você conseguiu romper essa barreira e ter uma vitória tão decisiva sem apoio real da mídia? Em um país onde até grande parte das redes sociais também é censurada, não é como se tivesse tantas alternativas. Como você fez essa mensagem chegar às pessoas? Como o povo conseguiu se unir de uma forma tão impressionante? Eu diria organização. Organização. As pessoas entenderam o que isso significava. Esta é uma nova era, que já começou na Venezuela. Quero dizer, este é um movimento social e cultural contra o socialismo, contra a corrupção, contra o mal, contra a violência, contra famílias divididas, contra a pobreza. As pessoas querem viver bem, com dignidade, com o próprio trabalho. E então percebemos que precisávamos criar redes. E claro, tínhamos as redes sociais. Quero dizer, mesmo que o regime tenha tentado bloqueá-las com apagões de internet e coisas assim, as pessoas continuaram assinando. Então, eu sei que eu chegava a esses vilarejos, né, minúsculos, sabe, a 15 horas de distância que eu tinha que ir dirigindo. E eu pensava, bom, ninguém vai aparecer, eles nem sabem que eu estou vindo. E de repente você vê centenas e milhares de pessoas, mesmo ameaçadas. Disseram a eles que, se viessem se juntar a mim, perderiam seus empregos, perderiam seus benefícios e coisas do tipo. E as pessoas foram com coragem. Então é por isso. Eu te digo, Dom, isso não tem volta. Quero dizer, essa é uma luta existencial pela liberdade. E você está vendo isso acontecer ao redor do mundo. E as pessoas falam com a verdade. Com orgulho mesmo que sim, estejamos enfrentando uma repressão horrível. Nós falamos, mas vamos seguir em frente, porque agora sabemos que temos verdadeiros aliados que entendem o valor que a Venezuela representa para essa nova abordagem de segurança das Américas, do nosso continente. Sim. Bem, também parece que vocês têm aliados e líderes realmente fortes como Milei na Argentina, Bukele em El Salvador, Meloni na Itália e até mesmo Elon Musk. O que uma Venezuela livre e próspera poderia significar para a transformação de todas as Américas? Sabe, estamos falando sobre fortalecer a segurança americana contra adversários como China e Irã. Sabe? Como isso? Parece para você? Qual seria a sua visão se você estivesse no comando? Nossa, essa é a melhor parte. E você mencionou amigos realmente bons. Javier Milei é um super bom amigo. Giorgio Meloni tem nos apoiado muito. Imagine, sabe o que vamos fazer? Vamos transformar a Venezuela de centro do crime das Américas em centro energético das Américas. É disso que estamos falando, sabe? Esqueça a Arábia Saudita, esqueça os sauditas. Quero dizer, nós temos mais petróleo, quero dizer, potencial infinito. E vamos abrir os mercados. Vamos tirar o governo do setor de petróleo. Vamos pré-privatizar toda a nossa indústria. A Venezuela tem enormes recursos. Petróleo, gás, minerais, terras, tecnologia. E como você disse antes, temos uma localização estratégica, sabe? A poucas horas dos Estados Unidos. Então, vamos fazer isso do jeito certo. Nós sabemos o que precisamos fazer, sabemos o fracasso que a solução tem sido e vamos colocar ordem, vamos ter Estado de Direito. Vai ser claro, transparente, vai ser tão atrativo que nenhum outro país do mundo vai conseguir competir com o que vamos criar. E as empresas americanas estão, sabe, em uma posição super estratégica.
para investir. Sabe, eu sei que algumas pessoas foram até o presidente Trump e disseram, bem, por quê? Podemos fazer algum negócio com o Maduro? E eu digo, sério? Então você quer ser parceiro? Fazer parceria com o cartel de drogas? É isso que você está propondo? Mas mais também, para quê? Muito, pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Isso são migalhas. A Venezuela deveria estar produzindo agora mais de 6 milhões de barris por dia. Mal chega a 1 milhão. Sim. E quem vai investir em um país onde você tem um criminoso no poder que a qualquer momento pode mudar as regras ou te roubar? Então, o que estou falando é sobre grandes oportunidades perdidas. Sim. E isso é aberto, uma relação ganha-ganha, uma relação de benefício mútuo para o povo venezuelano e também para o povo americano. Bem, na verdade, acabamos de receber uma grande notícia de última hora agora mesmo. Minha equipe acabou de enviar isso agora. Então estamos gravando isso cerca de 2 horas antes do programa. Você está escondido. Tentamos manter as coisas separadas disso. Mas quando for ao ar às 18 horas, as pessoas talvez já saibam disso. Mas literalmente agora meu pai cancelou a licença da Chevron. Está acontecendo neste exato momento. Estou presumindo que acabei de receber isso, então estou presumindo que seja sobre petróleo e gás. Então a Chevron, que é uma empresa americana, tinha a licença para fazer isso apoiando, um regime ditatorial e, ilegal. Aparentemente isso acabou de ser revogado. Qual a sua reação? Uau, eu estou só sabendo disso agora. Falando sobre... Essa é grande. Falando sobre entender o que deve ser feito. Maduro, precisa entender que o presidente Trump está falando sério sobre se comportar direito. Isso. E que os criminosos serão responsabilizados. Este país, a Venezuela, vai ser a maior oportunidade para investimento de empresas americanas, de pessoas boas que vão ganhar muito dinheiro. Mas isso também vai se tornar algo muito positivo, é claro, para o povo venezuelano. O que você acabou de mencionar é uma prova, para mim, de que o presidente Trump está do lado do povo venezuelano, da democracia e da prosperidade, tanto para os Eirion quanto para a Venezuela. Parece que o petróleo talvez seja a única coisa que restou para eles sob esse regime. Talvez isso e o tráfico ilegal de drogas. E os comparsas do Maduro estão em cima disso, lucrando com isso, desviando dinheiro disso. Tomara que isso seja algo que tire essa carta da mão dele. Sim. Que ele não consiga continuar causando esse estrago. Acho que vamos descobrir se ele é realmente fraco ou se na verdade é forte. Uma vez que ele perde esse tipo de linha de vida. Acredite em mim, Maduro está apavorado com Donald Trump. Apavorado. E o regime também está. Eles achavam o mundo viraria a página sobre todos, os seus crimes, suas ligações com o Irã, com o Hezbollah, com o Hamas, com os cartéis de drogas, todos os crimes que cometeram, as ameaças à segurança dos Pelamo. Eles achavam que as pessoas iriam virar a página o cam para trás, e isso simplesmente não vai acontecer. Como eu mencionei, nós nunca tivemos uma oportunidade maior do que temos agora, a maior oportunidade de avançar e fazê-los entender que a única opção deles é uma transição negociada, ordenada e pacífica. E isso, o que você acabou de me dizer, é exatamente o caminho a seguir. Bem, na verdade, temos a declaração oficial do meu pai, sobre a revogação da licença da Chevron. E ela diz, e eu cito, estamos por meio deste, revertendo as concessões que o Joe Biden corrupto deu a Nicolás Maduro da Venezuela no acordo de transação de petróleo datado de 26 de novembro de 2022. Então, isso acaba com a licença da Chevron, correto? Quero dizer, Vi, você acha que essa é a oportunidade que talvez você precise para trazê-lo à mesa e garantir que as pessoas entendam que os Estados Unidos realmente estão falando sério e que, digamos,
essas concessões não vão mais permitir que eles simplesmente continuem com essa bobagem? Isso é um passo enorme e envia uma mensagem clara e firme de que Maduro está com grandes problemas e o presidente Trump está com o povo venezuelano com segurança, liberdade, prosperidade e paz para toda a região. Isso é enorme. Parece bastante estranho saber sobre a decisão do Eu também. presidente, sabe? Seria uma pausa, damos notícia urgente dentro de outra, é isso. Não, 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 não. E lido pelo filho dele, quero dizer, isso é realmente estranho. Pra constar, eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo porque alguém... eles vão tentar me prender de novo aqui por, sabe, essa aparente coincidência, mas... Eu não sei, tenho minhas dúvidas. Eu não sei, Joe. Isso é realmente uma coincidência, mas é uma boa coincidência e me dá a oportunidade de enviar minha gratidão ao presidente Trump através de você. Isso é o certo a se fazer, é a coisa certa a fazer, é o momento certo para fazer, e tenho certeza de que isso terá consequências em um prazo muito curto. E tenho certeza de que o povo venezuelano agora sente segurança de que não estamos sozinhos. Maria, você sabe, eu sei que você também é uma grande defensora das criptomoedas. Nós também defendemos muito, né? Porque vimos, de certa forma, sabe, a natureza distorcida da estrutura financeira tradicional. Acho que a democratização das finanças é uma ótima ideia. Tão importante para tantas pessoas ao redor do mundo, especialmente em circunstâncias como a sua, sob um regime ditatorial. Eu certamente consigo ver os benefícios. Você pode falar sobre isso? Como isso poderia libertar tantas pessoas dessa opressão? Quais são seus pensamentos? Bem, eu estou envolvido com o Bitcoin há bastante tempo. Eu acho que é a plataforma através da qual muitas pessoas, como você disse, podem superar o tipo de perseguição que o regime fez, o que ele fez na mídia, no setor financeiro. E eu acho que, no caso da Venezuela, temos enormes oportunidades para o Bitcoin, né, em nosso governo. Eu também já falei sobre isso em vários espaços especializados, porque eu acredito que o setor de petróleo também poderia dar um grande impulso e energia ao Bitcoin na Venezuela. Você defenderia algum tipo de reserva estratégica na Venezuela, eventualmente? Pegando um pouco desse dinheiro do petróleo, convertendo-o em uma reserva de Bitcoin, por assim dizer, ou qualquer uma das outras grandes que existem por aí? Sim, eu já mencionei isso. Eu acho que a parte das reservas venezuelanas em Bitcoin poderia ser uma ferramenta muito poderosa no futuro. Isso é excelente. Quando você fala sobre os próximos passos para você, como isso funciona? E vai ter outra eleição que eles simplesmente vão ignorar? Tomara que essas sanções, eu acho, é isso que seriam. Você sabe, forcem um pouco a situação. Mas qual é o propósito das eleições se elas vão simplesmente ser ignoradas? É só para fazer com que a vontade do povo seja compreendida e, eventualmente, Sim. Essa represa precisa romper. É meio difícil acreditar que ela não rompe com 90%, porque, de novo, acho que isso é algo inédito no mundo da política. Mas quais são os próximos passos para você e para o povo da Venezuela? Essa é uma pergunta muito boa. Dom, quero dizer, no dia 28 de julho, quando o regime percebeu que não conseguiria sair impune com a fraude deles, porque nós conseguimos coletar as atas de apuração. E tenho que te dizer, não só digitalizamos as atas, como também conseguimos colocá-las em um site, graças ao Starlink. Como se diz? Ao equipamento do Starlink que conseguimos, secretamente, trazer para o nosso país sem ser descobertos. Naquele dia, Maduro decidiu fechar qualquer possibilidade de eleição no futuro. Quero dizer, eles não publicaram, né, um único número. Eles simplesmente decidiram que Maduro era o vencedor, ponto final, sem mostrar um único número.
Eles foram contra os nossos fiscais de apuração. Eles prenderam nosso pessoal só porque se recusaram a entregar. As atas de apuração que estavam defendendo, então, obviamente, eles fecharam o caminho eleitoral enquanto Maduro estiver no poder. Mas nós temos que construir pressão suficiente para criar incentivos para que Maduro entenda que permanecer no poder vai ser muito mais custoso do que aceitar uma transição para a democracia. E é exatamente isso que precisamos fazer agora. A única coisa que restou para Maduro, como eu digo, é o dinheiro, que neste momento começou a ser cortado, e a repressão. Uma vez que enfraquecermos a repressão e estivermos organizando e relançando nosso movimento cívico, não restará nada para ele a não ser ir embora. E ele vai ter que ir embora, Dom. Bem, sim, não, eu acho que você está 100% certo. E para aqueles que estão sintonizando agora, como eu disse, notícia de última hora, está literalmente acontecendo neste momento. A licença da Chevron na Venezuela, concedida na era Biden, acabou. Meu pai acabou de anunciar isso. Você pode mais uma vez explicar o quão importante isso é? Porque, novamente, eu acho que é o petróleo que manteve tudo isso de pé. Eu sei que tivemos outras grandes notícias. Você sabe, Rick Grenell esteve recentemente na Venezuela trazendo de volta 6 reféns americanos. Agora Maduro afirma que aceitará mais deportados de volta. Você sabe, esses próximos passos parece que ele está definitivamente encurralado, está começando a ceder. Você sabe, o que você vê como próximos passos e como acha que será essa relação para a Venezuela, talvez para você mesmo e para a nova administração Trump? Bem, há muitas coisas. Do que você disse, eu quero passar por elas rapidamente. Primeiro, para cada dólar que a Chevron recebia, Maduro recebia $3. Uau! É assim tão ruim, é assim tão grave. São bilhões de dólares que ele usou para repressão, perseguição e corrupção. Isso acabou. Isso é muito importante. Em segundo lugar, é claro que estou ciente da tarefa e do propósito da visita do enviado especial Richard Grenell. Conversei com ele antes e depois da visita e entendo que ele tinha a missão de trazer os reféns de volta para casa. E eu tenho ótimas relações, preciso dizer, com muitos membros do governo Trump. Mike Waltz tem sido um verdadeiro defensor aliado da causa venezuelana. Claro, ele é o conselheiro de Segurança Nacional. Marco Rubio, enquanto era senador, foi uma das vozes mais fortes para defender a causa venezuelana, além de Cuba e Nicarágua. Por quê? Uma vez que Maduro cair, você verá Cuba e Nicarágua caírem também, e a Venezuela e a América Latina e as Américas estarão, pela primeira vez, livres do socialismo, do comunismo e das tiranias. E certamente temos grandes amigos no Congresso, como o senador Rick Scott e os representantes Mário Dias Balart. Maria Elvira Salazar, Carlos Giménez, o presidente da Câmara. Johnson, o senador Johnson, é um grande apoiador da nossa causa. Então sabemos que estamos cercados por uma grande equipe que confia na Venezuela, né? E nós também confiamos neles. Maria, nós vimos o que uma mudança de liderança pode fazer pelo povo de países como El Salvador com Bukele. Quero dizer, que reviravolta incrível de um dos países com o maior índice de criminalidade do mundo para um dos mais seguros em poucos anos. Você também viu isso com Milei na Argentina transformando o que parecia uma estagnação infinita com inflação em orçamentos equilibrados. Para meio que encerrar, imagine que você está sentado com meu pai. O que você diria a ele? Qual é o seu plano concreto? Como você faz com que a eleição que você venceu seja realmente reconhecida? E como você garante uma transferência pacífica de poder para, acabar com o caos? Sabe? Como você faz isso sem transformar a Venezuela em outra? Sabe, Líbia ou Iraque, que seriam exemplos digamos, onde isso deu errado e acabou levando a uma completa instabilidade? Bem, eu realmente aguardo muito por esse momento, de verdade. E eu diria, olha, senhor presidente,
A Venezuela é a maior oportunidade deste continente. Para você, para o povo americano e para todos os povos do nosso continente. Certamente para os venezuelanos. E nós temos o plano para avançar. Na verdade, já estamos executando esse plano, o plano para tirar Maduro do poder. Nós assumimos nossa responsabilidade, fazemos a nossa parte aqui e já provamos isso até agora e nunca vamos parar de trabalhar dia e noite. Mas precisamos de um verdadeiro aliado que saiba exatamente o que fazer. Não precisamos de tropas em solo, não precisamos de soldados na Venezuela. Isso é loucura. Nós nem precisamos de recursos, porque temos a possibilidade de pagar pela liberdade e pela reconstrução do nosso país. Nós temos esses recursos, outros países, infelizmente, não os têm, e temos esse plano pronto para trabalharmos juntos na reconstrução da Venezuela, abrindo mercados e trazendo, você sabe, grandes oportunidades para todos os atores nos negócios do Ziciua e da região. E quero ser muito claro em relação, você sabe, a esses medos sobre o que aconteceu na Líbia, né, como você mencionou, ou na Síria. Olha, não há nenhuma possibilidade de uma guerra civil na Venezuela. Zero. Este é um país que está unido. E eu te digo, até mesmo os militares, até mesmo a polícia, querem essa mudança tanto quanto nós. E nós sabemos o que fazer no primeiro dia em que chegarmos ao poder. Temos um plano de emergência de 100 dias para cada setor. Temos nossas equipes com pessoas profissionais e talentosas, algumas aqui. Muitas ao redor do mundo que estão desesperadas para voltar e começar a reconstruir a nação. Ou seja, como eu digo, vamos transformar o país de centro do crime das Américas em centro energético das Américas. O aliado mais forte em segurança, energia e democracia para os Estados Unidos. É isso que vamos ser, e vamos fazer isso juntos. Bem, Maria Corina Machado, muito obrigado. Que momento incrível na história. Eu realmente admiro sua coragem, tudo o que você está fazendo, e acho que é um grande exemplo para tantas pessoas no mundo. Então, obrigado, eu realmente aprecio isso. Desejo toda a sorte para você. Tudo o que eu puder fazer para ajudar, apoiar isso, garantir que sua voz seja ouvida e amplificada. Seria uma honra fazer parte disso. Então, continue firme. Estou realmente ansioso para ver o que você pode fazer pelo seu país. Muito obrigada, Dom. Isso significa muito para nós. Sabemos que podemos contar com você. E confie em nós, confie no povo venezuelano. Nós vamos fazer do jeito certo. E vamos vencer. Não duvide disso. Ok. Muito obrigada. Se cuida. Obrigado. Fique bem.